Ontem eu estava saindo da escola quando uma de minhas alunas de língua inglesa me perguntou se eu tinha um tempo para esclarecer umas dúvidas dela. Começamos pela passive voice, que é quando o sujeito recebe uma ação. Dei um exemplo. The car was fixed by the mechanic. Assinalei que o verbo to be é utilizado aqui como auxiliar e o segundo verbo, que é o verbo principal, só pode estar no particípio passado. Mas ela queria saber como essa frase ficaria na active voice. Escrevi junto com ela. The mechanic fixed the car. Nesse ponto, reforcei que o sujeito da voz ativa é o objeto da voz passiva, enquanto que o objeto da voz ativa é o sujeito da voz passiva. Em seguida, a mesma aluna aproveitou a conversa e pediu para revisarmos o uso das relative clauses. Enfoquei primeiro no caso de whose, que é usado para substituir his, her e their, dentro da relative clause. Dei um exemplo. That man, whose car is always parked in front of my house, is my grandfather. Já o pronome whom é usado para substituir who, quando esse é um objeto da relative clause, como em The letter, to whom it may concern, is an invitation for the annual meeting. O pronome where, por sua vez, substitui um lugar. The place where she was born is a paradise in the south. Mas eu sei que tem um caso que a estrutura de uma relative clause se aproxima muito de uma conditional tense. Por isso, utilizei com minha aluna a técnica de conversação para expor a diferença entre when e if. What are you going to do when you get back home? When I get home from school, I will watch some TV series. And if the cable TV isn't working at your place, what are you going to do? If it happens, I'll play some game on my mobile. Assim, dessa maneira mais interativa, pude demonstrar para ela que usamos when quando temos certeza de que a ação pode acontecer e if quando for uma possibilidade. Assinalei ainda que no caso da frase com if, a conditional clause e a main clause podem estar em qualquer ordem. Se a if clause estiver antes, uma vírgula deverá estar entre as orações. Depois dessa explicação, ela foi embora satisfeita a assistir suas séries. Me despedi dela ainda fazendo uso de uma conditional expression. In case I don't see you, good afternoon, good evening and good night. E você, quer aprender a se comunicar melhor em inglês como a minha aluna? Para isso, pesquise mais sobre esses vocabulários e estruturas da língua inglesa. I'm leaving right now. Keep calm and study hard. See you later, alligator. Ontem eu estava saindo da escola quando uma de minhas alunas de língua inglesa me perguntou se eu tinha um tempo para esclarecer umas dúvidas dela. Começamos pela passive voice, que é quando o sujeito recebe uma ação. Dei um exemplo. The car was fixed by the mechanic. Assinalei que o verbo to be é utilizado aqui como auxiliar e o segundo verbo, que é o verbo principal, só pode estar no particípio passado. Mas ela queria saber como essa frase ficaria na active voice. Escrevi junto com ela. The mechanic fixed the car. Nesse ponto, reforcei que o sujeito da voz ativa é o objeto da voz passiva, enquanto que o objeto da voz ativa é o sujeito da voz passiva. Em seguida, a mesma aluna aproveitou a conversa e pediu para revisarmos o uso das relative clauses. Enfoquei primeiro no caso de whose, que é usado para substituir his, her e their, dentro da relative clause. Dei um exemplo. That man, whose car is always parked in front of my house, is my grandfather. Já o pronome whom é usado para substituir who, quando esse é um objeto da relative clause, como em The letter, to whom it may concern, is an invitation for the annual meeting. O pronome where, por sua vez, substitui um lugar. The place where she was born is a paradise in the south.
mas eu sei que tem um caso que a estrutura de uma relative clause se aproxima muito de uma conditional tense. Por isso, utilizei com minha aluna a técnica de conversação para expor a diferença entre when e if. What are you going to do when you get back home? When I get home from school, I will watch some TV series. And if the cable TV isn't working at your place, what are you going to do? If it happens, I'll play some game on my mobile. Assim, dessa maneira mais interativa, pude demonstrar para ela que usamos when quando temos certeza de que a ação pode acontecer e if quando for uma possibilidade. Assinalei ainda que no caso da frase com if, a conditional clause e a main clause podem estar em qualquer ordem. Se a if clause estiver antes, uma vírgula deverá estar entre as orações. Depois dessa explicação, ela foi embora satisfeita assistir suas séries. Me despedi dela ainda fazendo uso de uma conditional expression. In case I don't see you, good afternoon, good evening and good night. E você, quer aprender a se comunicar melhor em inglês como a minha aluna? Para isso, pesquise mais sobre esses vocabulários e estruturas da língua inglesa. I'm leaving right now. Keep calm and study hard. See you later, alligator.